Quando você está numa sociedade, o que tem muito, geralmente é por desvio de verba ou porque você é muito jovem com um talento extraordinário, ele dança ali na curva. Essa questão da felicidade. Porque a gente fala assim, o dinheiro não traz felicidade, manda buscar. Quando a gente olha pra essa galera que tem muito dinheiro, também não é porque eles focaram em não aproveitar a jornada, igual, tipo, por exemplo, a gente tá tendo uma jornada, igual ele quando ele vai pro Central Park, ele tá aproveitando aquela caminhada no Central Park. Então, às vezes, também, essa falta de aproveitar a jornada, focando só no dinheiro, ajudou a piorar um pouquinho esse quadro ou não? Eu acho que todo muito rico, fruto de trabalho, eu acho que em algum momento ele se perde nessa trajetória. Porque foi dito a ele que trabalhe obsessivamente enquanto seus concorrentes dormem. Só que tem que... A vida não é essa corrida o tempo inteiro e isso tem um preço. Na hora que você chega na linha de chegada, acabou, você passou você fez a corrida Sem toda. pódio de chegada e sem beijo de namorada. Não tem ninguém lá. Não tem ninguém lá. Geralmente não tem ninguém lá. E é o que é mais triste, né? Que aí você olha pros últimos 10 anos da sua vida e fala assim, caramba, eu corri isso tudo e... Não, aí vem aquela coisa, tipo assim, meus filhos estão grandes, têm raiva de mim, porque eu não tive presente em várias situações. Ou torce pro Atlético, Exatamente. Não torce pro time que eu torço, não vai torcer junto no estádio de futebol, que eu nunca fui. Ou se foi... Eu tava focando em outra coisa. Tava focando em outra coisa, não tava ali. Então, assim, é muito difícil, mas o que eu acho interessante é que esses estudos que hoje o Clay está colocando, mas já é há muito tempo. Quando eu escrevi Mentes Consumistas, eu coloquei um capítulo, um estudo que falava exatamente, o estudo era em inglês, que falava exatamente que até um determinado ponto, dinheiro é importante e traz felicidade, soma na felicidade. Que ponto é esse? Quando eu tenho minhas necessidades satisfeitas, básicas, boa alimentação, bom estudo, boas oportunidades e lazer, saúde e lazer. Agora, se eu ganho demais, esse mesmo fator de soma e felicidade começa a cair e começa a aumentar uma outra coisa, que é o adoecimento mental e dois braços desse adoecimento, que é a dependência, seja de remédio, seja de drogas, e o próprio poder e dinheiro, né? Que também é uma droga. Eu digo que o poder e o dinheiro talvez seja uma das maiores drogas do nosso tempo. Que impactam muito outras pessoas, né? Com Acaba certeza. que... Caramba, é verdade. Ou níveis elevadíssimos de ansiedade e depressão. Então, assim, se você tiver muito, o que se fala de muito? Tem um cálculo para isso, né? Se você ganha até, um bom dinheiro, $38 mil, se eu não me engano. Você leu esse estudo? Tô pegando aqui agora ele. Confere para mim, Gabriel. Que eu tinha pego aqui o dos CEOs. 21% dos CEOs apresentam traços de psicopatia segundo a Bond Universe. E até 3,9% dos executivos de empresas americanas podem ser psicopatas. Uma taxa 4 vezes maior do que na população do resto do mundo. Com certeza, com certeza. Porque é a coisa do animal selvagem, né? Eles reproduzem isso no ambiente de trabalho, assim. Muito feroz, né? Só americano. É mais ainda, né? Vê só, existe um dado, um cálculo que fala de um valor, que seria um valor que soma, um valor de dinheiro que soma nessa questão de felicidade. Se eu não me engano, uma faixa de $30 mil. Essa quantia, que para a gente é muito, né? Se você for dolarizar, isso dá mais ou menos 120, 150 mil reais por mês. Que, diga-se de passagem, poucas pessoas ganham. No Brasil, são $35 mil por ano que esse estudo colocou. $35 mil por ano? Quanto dá mais ou menos isso por mês? No... 2.800, mais ou menos. Mas esse dado não é americano?
Mas tem um estudo aqui que eles fizeram com... Aí eu vou falar do americano agora. Tá. Porque tem o valor na América e o valor no Brasil. Porque, assim, não dá para comparar. Isso, $2.900 por mês. Então, isso pro americano. Não, pro brasileiro. Pro americano é um pouquinho maior, tá? Pro americano, a estimativa é de $75 mil por ano. Mas $2.900 por mês, dá isso, o dólar tá o quê? Vamos jogar 6. Tá 5 e alguma coisa. Então, dá mais ou menos 18 mil? 17.500. 18 mil, né? 18 mil. Esse valor daria o que a gente chama de somar, no mínimo esse valor, tá? No mínimo esse valor daria uma média que faria com que as pessoas pudessem ter o básico. Isso soma. Se você começa, aí você fala assim, mas o cara pode dobrar isso? Pode. Se ele tiver maturidade, pode. Agora, o que acontece é que a maioria das pessoas não tem maturidade para ter muito e mais ainda. Quanto mais rápido você tem dinheiro, a velocidade de ganho, menos preparado você está. E isso pode piorar com a fama? Por exemplo, igual quando a gente fala de jogador de futebol, artista que não tem preparo, ele acaba ganhando dinheiro. Jogador de futebol, muito, né? Eu conheço um amigo meu que ele ganhou um pouquinho de dinheiro e gastou dinheiro com um brinquedo. O cara comprou Lego, assim. Eu falei, caraca, que loucura. Porque ele não tem uma estrutura, né? Não, jogador de futebol, acontece muito de jogador de futebol. Ainda hoje, apesar de tudo, né, ele ganha, ele tem uma ascensão muito rápido, ele ganha muito dinheiro. O que ele faz? Ele compra iates ou aluga iates e chama uma galera imensa, né? Para comemorar. Para comemorar. Que vale a pena, ok, mas fazer disso um estilo de vida, ele não tem amigo nenhum ali. Muito provavelmente, loucura, poucos ficarão se ele resolver tirar toda essa... Olha pra você ver essa vantagem. Né, esses ricos que ganham dinheiro por mais tempo, né? Que eles começam a trabalhar e demoram gradativamente. Mais tempo isso, pra ter dinheiro. Eles têm medo das pessoas perto pra ter isso. Quem ganha dinheiro agora já faz uma festa e chama todo mundo, não tá nem aí. Abre a porta pra que isso ocorra. Que loucura. Abre a porta pra que isso ocorra. Isso é falta de informação? O que é? Eu acho que existe... imaturidade. Eu acho que existe época pra tudo. E é muito difícil você subir muito rápido em algumas carreiras. E aí, o jogador de futebol, eu acho que o jogador, o garoto de Fórmula 1, né? Que o nome daquele maravilhoso... Max Verstappen? Não. Max Verstappen, ele é sensacional. Não. Você tem ideia? O que furou a bolha de raça, de tudo, como é o nome dele? Hamilton. Né? Mas Hamilton... Não, tudo bem, não estou falando de técnica, mas o Hamilton, ele furou uma bolha. Que, assim, e furou furando. Não foi meia boca. O menino chegou. Mas ele é festeirinho. Ok, todos eles são, porque o que eu estou falando? A questão é a velocidade com que você ganha dinheiro. O sucesso sustentável é degrauzinho por degrauzinho. Se você for ver os muito ricos do passado, eles levavam anos para chegar onde chegavam. Sim. E eles tinham uma coisa muito legal, pelo menos na cultura americana, a filantropia. Dá muito dinheiro para as universidades. Eu vi uma reportagem esses dias para trás que a ex-esposa do Bezos, lá, ela já doou mais de 17 bilhões. E ela faz um negócio que é legal, porque não tem aquele monte O Bezos é da Amazon. Isso, Jeff Bezos da Amazon. Bezos. Foi o maior divórcio que já aconteceu até hoje. Eu acho que é 30 bilhões, 32. E ela já doou 17 bilhões, só que ela, literalmente, ela pega, faz um cheque e doa. Ela não tem aquela coisa de investigar as coisas por fora, ter capa de revista. As pessoas, às vezes, elas nem sabem de quem elas estão recebendo dinheiro, né? Então, eu achei isso muito legal. Que é sobre essa filantropia que hoje em dia não se vê tanto como antigamente. Talvez não se veja, porque assim, nunca ocorreu no nosso país essa cultura. Isso sempre foi uma cultura muito americana, das universidades, dos hospitais. Então, o que acontece? Quando você está numa sociedade preparada para super ricos, você sabe até como se comportar. Quando você tem muito. Quando você está numa sociedade que o que tem muito, geralmente é por desvio de verba, ou porque você é muito jovem com um talento extraordinário,
ele dança ali na curva. Porque aqui no Brasil, quem tem dinheiro é até visto de uma forma ruim, se eu for parar pra pensar. Uhum. Tem um amigo meu que ele tem dinheiro que se pergunta pra ele e fala assim, pô, não, tá indo, não sei o quê. Porque hoje aqui no Brasil, se a gente for parar pra pensar, quem tem um pouquinho de dinheiro, nem é muito dinheiro, a pessoa fala assim, nossa, mas esse cara é chefe. Tem um vídeo que viralizou lá de 30 contra um empreendedor e tal. E as pessoas acham que tudo é sempre muito fácil, né? Parará e pororô. Mas eu acho que elas têm essa visão desses ricos que você falou. Que é o cara que é um herdeiro ruim, é um cara que é corrupto. Não aquele que tá trabalhando pra ter as coisinhas. Porque quem está trabalhando para ter as coisas, ele vai ganhando proporcional. E o cérebro vai se adaptando. A Existem neuroplasticidade. a aí, hein? neuroplasticidade. Se eu começo aos pouquinhos e galgando, eu vou sabendo como gastar. Eu vou falando, vale a pena? Não vale a pena? Porque se você ganha o dinheiro devagar, o que acontece? Você olha e fala assim, para que eu vou comprar essa super casa se meu filho tem um filho? Daqui a pouco ele vai estudar fora, né? Se para você dar essa oportunidade, vou ficar nessa casa preenchendo isso de quê? Então você começa a ter uma racionalidade. Aquilo que você falou vai até amadurecendo. Você vai junto, né? amadurecendo. Agora, quando esse dinheiro chega num volume e com imaturidade, com certeza você vai capotar várias vezes. Queridas, chegou a hora, depois de muitas mensagens perguntando em como aplicar tudo isso, abro pela primeira vez o programa do Piloto Automático A Vida com Propósito, com duração de 6 meses. Serão 11 módulos com mais de 40 ferramentas práticas. Linha direta com a Bia para tirar dúvidas e ajustes. Tudo dentro de uma comunidade feita para você. E mais, o acesso a BeMind, uma inteligência artificial treinada com a minha metodologia para lembrar o que realmente importa. E além disso, ela pode tirar suas dúvidas a qualquer momento. Serão 1000 vagas. E lembre-se, nossa prioridade não é a quantidade, e sim a qualidade do conhecimento. As inscrições abrem em 1 hora e ficam abertas por 72 horas no ar. Se você está pronta para transformar intenção em prática, clique no link abaixo e inscreva-se agora.